este som. Som, som, som. Ei, som. Testando o som.
Boa noite, amigos. Boa noite. Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Vamos ficar em pé? Não sei qual é a sua expectativa para esta noite, mas a minha expectativa é muito grande em saber que o Senhor há de fazer grandes coisas no meio de nós. Saber que o nosso Deus, Ele pode tudo e todas as coisas. Apocalipse, capítulo 5, versículo 13, vai dizer: e ouve toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que nele há, dizendo: ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dados ações de graça, e honra, e glória, e poder, para todo o sempre. Quem crê assim, diga amém. Você pode levantar as suas mãos aos céus, ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro seja dada ação de graças, honra, glória, poder, para todo sempre. Deus, nos entregamos a Ti nesta noite. Nós queremos Te ouvir, queremos Te pedir que Tu venha tocar em nós, que a Tua presença seja rica em nossas vidas. Tu estás assentado no trono, e ao Cordeiro seja a Tua glória e o louvor. Que nesse momento que estamos, ó Pai, preste a iniciarmos a adoração a Ti, que não seja, ó Pai, uma adoração que venha da carne, mas uma adoração que venha da alma, que venha do nosso sentimento. Ao que está sentado no trono, seja a Tua honra, seja a Tua glória, seja Teu todo louvor e toda adoração. Vem sobre nós, Espírito Santo. Levante suas mãos aos céus, abra os seus braços e diga para Ele: venha sobre nós, Espírito Santo. Venha sobre nossas vidas, Espírito Santo. Ao Cordeiro, a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Chama a existência o poder de Deus na sua vida nesta noite. Oh, vem sobre nós, meu Pai. Vem sobre nossas vidas, Senhor. Recebe toda adoração. Te queremos e Te amamos, Pai. Aleluia. Louvado seja o Teu nome. Amigos, diga bem alto comigo: Senhor Jesus. Mais alto: Senhor Jesus. Que venha o Teu reino sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Diga: Senhor Jesus, Teu é o reino, Tu é a glória, Teu é o louvor. Aleluia, aleluia. Você pode dar um grande aplauso a Jesus, um grande aplauso a Ele, um grande aplauso a Ele, um grande aplauso a Ele. Mais forte, mais forte. Oh! Suas palmas para Jesus.
estão por vir? Quantos creem que nosso Deus tem grandes coisas preparadas para nossas vidas? Aleluia! Levante as suas mãos, adora Ele. Adora Ele. Você que conhece, cante comigo assim. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo. Tu és a paz. Tu és. Então cante que ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Então canta bem alto, Nova Vida. Grandes coisas estão por vir. Coisas estão por vir. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Comigo assim. Tu és o Deus desse povo, Tu és o Rei desse mundo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Então canta bem alto, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Se você crê nisso, cante o mais alto que você pode. Grandes
tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Em cima assim, vamos lá. Sai de tua terra, ó filho meu, eu te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua terra, ó filho meu, eu te mostrarei a areia do mar. Será que pode? É isso que o Senhor fala pra você nessa noite. Será que pode imaginar Tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Eu queria que só a igreja cantasse esse refrão comigo. Uma nova história. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Faça isso sua oração, meu querido. Se você crê nisso, cante com toda a sua força. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Então enche o seu pulmão de ar e cante. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Se você crê nisso, adora Ele nessa noite. Se você crê que Deus tem uma nova história para a sua vida, para a sua família, adora Ele nessa noite. Clame o nome dEle aqui nesse lugar. Aleluia! Nós adoramos o Teu nome, Senhor. Tu és o único digno de adoração. Aplauda Ele, querido. Aleluia! Glórias a Deus. Muitas das vezes, amados, alguns problemas chegam em nossas vidas e nós aumentamos demais, nós projetamos demais sombras sobre esses problemas e acaba que um problema pequeno ele se torna imenso por causa de sombras que nós projetamos. E com Cristo Jesus toda essa sombra
todo esse orgulho, toda essa aprovação vai cair. Aleluia. Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cabe as sombras que nos seguiam. Quebrou o cristal do nosso orgulho ao chão. Ao chão. Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Do nosso orgulho. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Sombra prevalecerá sobre nossas vidas, ela será quebrada. O que importa é que ele cresça. Declare: maior que toda sombra que a gente projetou. O que importa é que ele seja que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Que importa que ele seja único Senhor. Aleluia. Onde estão os poderosos? Onde estão os reis? Todos eles foram dobrados ao chão pelo Senhor Jesus Cristo, porque nós servimos o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Senhores. Aleluia! E veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? O que importa é que ele cresça, maior que toda sombra que a gente insiste em projetar. Que importa que ele seja
vida. O único Senhor dos seus projetos, o único Senhor da sua vida. Ele é o único Senhor. Onde estão os poderosos? Aonde estão eles? Exalte o nome do único da sua vida. Aleluia. Eita, tudo se rendeu. Quem não dobrará? Quem não temerá o Rei? Aleluia. Exclusivo, Deus. Tu és o único em nossas vidas. E nós estamos aqui buscando a Tua presença, buscando a Tua glória, entregando a Ti a nossa verdadeira adoração. Aleluia, Jesus. Fale conosco nessa noite. Fale mais conosco nessa noite, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Santo e poderoso Deus. Aleluia. Eu me rasgo, diga pra Ele, por inteiro. Eu mergulho, mas peço que aumenta, Senhor, a Tua presença em nós. Eu me rasgo por inteiro. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho glória.
adianta. Se você já pisou, não tem mais volta. Você vai sentir essa presença. E se você quiser se afastar, meu irmão, você vai sentir saudade. Você vai sentir saudade da parte que te completa. Você vai sentir saudade da única coisa que te preencheu. Porque você sabe que quando você não tinha o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você, você até podia se divertir, você até podia sorrir e estar rodeado de muita gente, mas a parte ainda faltava. E essa parte nós encontramos no nosso Jesus, o Jesus que passou por essa terra, o Jesus que curou, o Jesus que fez milagres, libertou, te libertou e me libertou. E quando foi aos céus estar à direita do Pai, deixou o Espírito Santo dentro de mim e de você. E esse Espírito Santo, Ele nos ensina, Ele nos consola. Aleluia, esse Jesus, Ele te perdoa. Não se sinta culpado para sempre, uma vez que você se arrependeu e pediu perdão. Ele te perdoa. Aleluia, seja perdoado, se sinta perdoado nessa noite. O Espírito Santo ouve o teu coração sincero. Eu não sei, não estava preparada para falar sobre perdão, mas o Espírito Santo sabia que alguém no meio dessa multidão precisava ouvir: eu te perdoo, eu te perdoo. Levante as suas mãos, agradeça, aleluia, vibre, porque o Espírito Santo está aqui, Ele está aqui. Sinta o Espírito Santo de Deus, aleluia, e diga glória. Aplauda bem forte a Jesus. Aleluia. A Ele a honra, a glória e todo louvor. Ele está sentado à destra do Pai. Intercede por mim e intercede por você. Quem crê nisso, diga amém. Diga um glória a Deus bem alto. Dê uma outra salva de palmas maior ainda do que você já deu. Aleluia. Graças a Deus. Dê um abraço forte no seu irmão e diga para ele que Jesus te abençoe rica e abundantemente. Aleluia. Nós vamos agora ouvir os nossos anúncios. Quem está com os nossos anúncios hoje? Vamos ouvir os nossos anúncios. Daqui a pouco a gente volta. Amém. Senhorita Tatiane. A paz do Senhor Jesus, a igreja. Vamos primeiro aos nossos cultos semanais aqui. Gente, terça-feira agora, às 19h30, o nosso culto da família. A gente ainda está com esse tema, enxergando a vida com propósito, do modo certo, pastor? Isso. Então, traga um ponto de contato, uma causa na justiça, um diagnóstico médico, traga aqui para a igreja.
que o nosso pastor vai estar orando, a igreja vai estar intercedendo. Quarta-feira, 8 horas da manhã, o nosso Bom Dia Espírito Santo. A nossa quinta-feira profética com o pastor Henrique e as parábolas de Jesus. Domingo, às 8h30, nossa escola bíblica dominical. E você que não adquiriu a sua revistinha, por favor, procurar o diácono Bruno ou o diácono Giovanni. E domingo, às 18 horas, o nosso culto de celebração, esse é o qual nós estamos participando hoje. E ainda estamos com a série de mensagem Rota de Conquista. Isso aí. Gente, tarde de comunhão. Salmo 116, 12 diz que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem dado. Um culto no seu lar. Quem tiver interesse, procurar a Ana ou a diaconisa Márcia. Agende essa tarde na sua casa. Gente, dia 10 de maio, nosso culto feminino é o mês da família. E o tema é RISPA, defendendo a honra dos seus filhos. E a palestrante é Paula Frontino. Dia 4 de maio, às 6 horas, o culto JPEG. E os convidados vai ser o ministério lá da Igreja de Nova Vida de São Mateus. Rogério, você quer falar alguma coisa sobre o JPEG? Não? Gente, e as nossas cestas, nós ainda temos uma família que conta com a nossa ajuda, então, se você puder disponibilizar qualquer quantia, procura a mim ou a Jana. E a festa junina. A festa, quem está responsável? Eu? Ah, tá, meio susto. Como assim? Não estou nem sabendo. Gente, quem tiver interesse em ajudar com as barracas, procurar o diácono Rogério também, a respeito das festas juninas. Eu acho que as barracas já estão selecionadas, quem são os responsáveis. Então, quem tiver interesse em ajudar, procurar aqui o diácono Rogério. E o nosso encontro de casais também, lá em Búzios. Quem tiver interesse, ainda tem vaga, procurar o diácono Reis e a Angélica, tá? Uma boa noite a todos. Orem, participe das nossas programações. Tem um vídeo da Paula, não tem? Está aí por aí? Ela falando com a gente. Está aí? Solta aí para a gente ver. Paula Frontini vai estar com a gente no dia 10, né? Sexta-feira. Olá, graça e paz. Aqui é Paula Almeida, palestrante. Paula Almeida Frontini, tá? Um grande convite. Acontecerá no dia 10 de maio, às 19 horas, o nosso encontro. Maio é um mês muito especial e você não pode faltar. Compareça e leve uma amiga. Minha casa será uma casa de bênção. Amém. E também, no dia 9, vai estar conosco o pastor Edomar de Curitiba. Dia 9, 10, dia 11 é para os homens, todos os homens aqui no dia 11 de maio. À noite, nós temos um grande culto pela manhã, escola bíblica dominical. Nós vamos ter a escola dominical toda voltada para a família no dia 11, é isso? No dia 11, toda voltada para a família. Depois vamos ouvir uma palavra e à noite também nós vamos estar com o pastor Edomar de Curitiba. Fechamos essa primeira semana da família. Depois vem a segunda semana, nós vamos ter a nossa irmã Viviane vai estar fazendo um trabalho muito lindo, junto com as crianças, com os irmãos, concernente à família, e nós vamos ter um outro pastor que vai pregar para a gente, já está para confirmar, sobre família também. Aí chegamos no dia 26, não é isso? 24, vem cá, o nosso amigo, irmão Daniel vai estar falando também do mês da família com os irmãos. Pai de sua igreja, amém? Queria agradecer quem esteve ontem aqui no culto, na sexta-feira, no culto de casais, foi um culto abençoado, culto guiado por Deus. Você que não veio, aproveita agora, dia 24 de maio, pastor Vanderlan. O tema vai ser paternidade. Venham que Deus tem uma palavra para sua família, seu casamento. Vai ser muito gratificante. E dando uma reforçada também, dia 8 de junho, nosso jantar dos namorados, o jantar das galáxias. Venha, procura a gente, as vagas são limitadas, tem poucas vagas agora. Venha que vai ser bênção para o seu casamento, para a sua família, amém? Amém. Fechando o mês da família, vai acontecer no dia 30, 31 e 1º. Vem cá, Reis. Reis vai falar com a gente aqui sobre esse assunto. Vai ser um seminário que nós vamos ter para a família aqui, que vai ser nessa última semana de maio. Glória a Deus. Quem está feliz aí? Muito bom.
Então, no dia 30, gente, é o pastor Jorge Rolando. Ele vai vir aqui ministrar no dia 30, falar sobre relacionamento com os filhos. No dia 31, na sexta-feira, ele vai falar sobre o poder do perdão. E no dia 1º de junho, ele vai falar sobre o poder da comunicação. Então, está todos convidados para participar desse Seminário da Família, é o primeiro que a gente faz de 3 dias. Tá? Paralelo a isso, nós vamos fazer aqui uma pré-inscrição para que vocês que vão participar desse seminário, para você receber ali um diploma assinado pelo nosso pastor e pelo pastor palestrante. Um diploma muito bonito, colorido, para você levar para a sua casa. Ele tem um valor, tá? Agora, se você, não, eu quero vir para o seminário, mas eu não quero o diploma, venha, normalmente, vai ser o culto normal para todos. Mas aqueles que querem o diploma, o valor é R$20 o diploma. Com esse dinheiro, a gente vai poder pagar o nosso palestrante, que vai vir 3 dias aqui ministrar para a gente, e tem custo isso, e a gente vai pagar esse palestrante com o valor do diploma. Então, você dá o seu nome, exemplo, Reis e Angélica, Ney e Márcia, está ali, é só botar, o diploma na pré-inscrição vai vir com o seu nome no diploma, né? Reis, Angélica e família, ou só Reis, tanto faz, o valor é único, é R$20, tá? Então, participe, venha comemorar esse mês da família, que vai ser bênção para a sua vida. Obrigado. E o seminário, né, Reis, não é só para casais, é para todo mundo, é para jovem, para todos nós. Foi bom você falar sobre esse assunto, que me perguntaram assim, mas se eu não quiser o diploma, mas tu vem para o trabalho da família, amém, amados? Que as pessoas, vai ser pago? Não, não vai ser pago. Você quer o seu diploma, nós vamos confeccionar o seu diploma, seria muito bom que você confeccionasse seu diploma, seria bênção para a sua vida, você levar para casa. Amém? Então, o mês da família está recheado de bênçãos, de coisas boas para a nossa vida. Não sei se o Rogério tem todos os nomes das pessoas que estão selecionadas para ser o chefe aí nas barracas. Tu tem todos os nomes? A gente pode passar para a igreja ou fica difícil? Os nomes de todos eles, das barracas que vão estar atuando, né? Se eles estiverem aqui, quiserem ficar de pé, né? Também, quando você falar. Boa noite, igreja, tudo bem com vocês? Amém. Eu vou ver se eu não vou falhar, mas vamos lá. Nós temos a barraca de doces, que está representado pela diaconisa Márcia, mas é o departamento de mulheres, né? Temos a barraca de pastel, que foi a Neia, que é responsável, que está aqui na frente. A barraca de salgados, São Mateus. Batata Maluca, o JPEG, que é os jovens, né? Está representado por mim. Deixa eu ver aqui mais, para mim não falei. Açaí, departamento de casais, com Reis e a Angélica. Caldos, com diácono Felipe e diaconisa Daniele. Tem a... Oi? Isso, cachorro-quente, Flávio, o obreiro Flávio e a Jana. Tem a bebidas, que é a Tati e Luciano, que é a Tati que estava aqui dando anúncio. Não? Tá, então mudou. Então o Galáctico e o Marcelo, tá? Então tá fechado. Quem quiser ajudar com a barraca de bebidas é o Anderson Galáctico, né? O pessoal conhece aqui. E o Marcelo, que é o Marcelo... Cadê o Marcelo? Está aí hoje, não. Tem também a pescaria, que é a Geração Vida, que é representado pela diaconisa Kelly. E o churrasco, que está com o Sandro e com a Beth. Cadê o Sandro e a Beth? Estão aí? Também não estão aí. Então, acho que eu fechei as 10, né? Aí. E, perdão, o crepe, que também está com a... Ângela. Cadê a Ângela? Está aí, Ângela? Não, também não. Então, essas pessoas, não sei se vocês gravaram, elas estão com essas barracas todas aí, e a gente vai estar também colocando alguns brinquedos infláveis, que a gente vai criar uma equipe, né, para estar tomando conta desses brinquedos infláveis com o pessoal da Geração Vida, com o Tim também, para a gente estar cuidando desses brinquedos infláveis. O que a gente pede, gente? A festa é nossa festa, festa de celebração de mais um ano, da Igreja Nova Vida, aqui nesse lugar, abençoando famílias, abençoando a nossa casa, nosso segundo lar.
E a gente pede que você sinta, que faça parte dessa festa. Que não seja só algo que você venha aqui no dia e você venha participar, mas que você também se sinta parte. E quando você se sente parte de algo, você faz a propaganda disso, você divulga para as pessoas, você convida pessoas, você se sente bem e está trazendo pessoas para cá. Então a gente está contando com isso. Eu não posso estar contando. Eu estou contando com Deus e com a fidelidade de vocês. Porque se eu falar para vocês que eu tenho uma massa de 200, 300 pessoas para encher aquele lugar, eu não tenho. Mas eu creio que Deus ele vai estar movendo o coração das pessoas para estarem lá com a gente. Então a gente crê nisso, a gente vai devagarzinho, na nossa humildade, e a gente acredita que, através desse trabalho que a gente vai fazendo, a gente vai gerar coisas boas. Então essa festa vai ser muito bom para a gente estar celebrando ali, e também a gente vai estar, de uma certa forma, trazendo recursos para as questões aqui ministeriais. Amém, gente? Posso contar com vocês? Quem vai convidar uma pessoa, faz assim com a mão. Eu não quero me decepcionar hoje, não. Faz assim com a mão. Ah, tá bom. Graças a Deus. Obrigado, gente, pela oportunidade. Graças a Deus. Diga para o seu irmão, a festa é nossa. Amém? A festa é nossa. Pega isso aí no seu coração. Então, nós estamos repletos de bênção, né? Em junho nós vamos trazer uma nova temática de mensagem para a gente, tanto na terça como no domingo. Aí nós entramos em julho, aniversário da igreja. Logo dia 2 vai estar o presidente do Conselho das Igrejas Nova Vida do Brasil conosco, dia 2 de julho, na terça-feira. Dia 6, nossa festa, e de manhã, dia 6, nossa festa, lá de manhã nós vamos receber 75 pastores da Nova Vida aqui pela manhã, que vai estar aqui conosco. A nossa regional vai ser reunida aqui. Eles vão estar, no dia que antecede o aniversário, que é dia 7, vai estar orando com a gente aqui pela manhã. Vai ser uma bênção, um café que vai ser feito para eles aqui. Nossa festa vai estar sendo preparada lá no estacionamento. Então vai ser bênção demais. Vamos ter várias outras atividades no mês de julho, de aniversário, alguns pastores que virão pregar para a gente. E vamos entrar em agosto. Diga agosto. Querido, dia 19 de agosto, eu completo 25 anos de ministério. No dia 19 de agosto. Então, nós vamos trazer o nosso bispo regional, nós vamos fazer uma festa ao Senhor. Um culto de ação de graças aqui na igreja, em favor da minha vida, em favor desse tempo de ministério que Deus nos deu. Então, dia 19 de agosto, nós vamos marcar um sábado, não sei se antes ou depois da data, para a gente celebrarmos esses 25 anos de ministério, né, que Deus tem me dado força para chegar até aqui. Eu espero que Deus me dê mais forças ainda para chegar aos 30, aos 35 anos, aos 40 anos, aos 50 anos de ministério. Não é isso? Não sei se vocês vão me aguentar, velhinho, né? Já estou meio velhinho, né? Mas que a gente venha celebrar junto, separe essa data. Nós vamos ter autoridades aqui, tanto autoridades espirituais como autoridades civis, vão estar aqui na igreja, que já disseram que vão entregar um trem aí, que eu não sei nem o que é, mas vai ser uma coisa muito legal, né? E espero que você participe e esteja aqui conosco nesse evento tão especial que vai ser em agosto. Amém? Amém mesmo, gente? Amém. Nós temos uma pessoa que faz aniversário hoje, Mateus. Cadê o Mateus? Mateus, é tu, Mateus, que fazes aniversário hoje? Rapaz, it's a love day. Adorar o Senhor. Amém. Vamos orar a Deus. Obrigado pela vida do Mateus, te dou graça pela vida do meu irmão, que completa mais um ano de vida. Que a tua paz, que excede o entendimento, esteja sobre a vida dele, sobre o coração dele, sobre o lar dele, Pai. Que tu dê prosperidade por todos os lados. Que essa nova caminhada seja uma caminhada de paz, de graça. Entendemos que o teu nome está sendo glorificado na vida do teu filho. Que continues, porque eu tenho certeza que grandes coisas virão, grandes coisas estão por vir e grandes coisas estão para acontecer em sua vida. Nós te abençoamos como igreja por mais um ano de vida que Deus está te dando. Amém? Digam todos amém e vamos aplaudir Jesus pela vida do Mateus.
O diácono Júlio também faz aniversário hoje, né? Ele disse que vinha para receber a oração da igreja, mas não sei por que ele não veio. Se ele está me vendo, Júlio, feliz aniversário. Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Quantas pessoas estão conosco online hoje? A gente tem esse número? É isso, Elias? Não tem hoje não? Esse número? Tá bom. Então deixa quieto. Nós ontem participamos de um batismo, onde a gente até esperávamos que ia poucas pessoas no nosso batismo, mas graças a Deus foram 70 e poucas pessoas, batizamos 8 pessoas ontem, foi um dia agradabilíssimo, foi um batismo totalmente diferente. Nós fomos para o templo, não é isso, Alcineia? Nós fizemos um culto de louvor e adoração ao Senhor, gastamos um tempo com Deus, né? Ganhamos, né? Um tempo com Deus no templo lá da nossa nova vila. Foi um tempo favorável, coisa muito linda, pessoas falaram, gente, foi um batismo bem diferente. Você que não foi, você perdeu. Algumas pessoas dizem assim, o mesmo sítio. A gente tem um jeito assim chato de ser, né? A gente não vai para ali para algo novo na nossa vida. A gente vai para aquele lugar para abençoar a vida do irmão que está se batizando. Então eu quero agradecer essas 70 e poucas pessoas que foram para aquele lugar, sabe? Que pegaram o seu tempo, pegaram um valor, investiram para estar ali, para abençoar a vida de pessoas. Fico feliz por você. E nesse momento, nós vamos fazer a entrega dos nossos certificados. Aqueles que batizaram ontem, por favor, venham aqui à frente, se eles estiverem aí, para a gente entregar o certificado, por favor, venham até a frente, por gentileza, aqueles que se batizaram. Cadê? Não veio ninguém hoje? Não, pensei aqui. Meu Deus. Cadê o marido, menina? Hein? Não veio o marido? Meu Deus. Só faltou ele, né? Só faltou ele. Graças a Deus, a Alcineia é uma guerreira junto comigo nesse projeto. A gente sofre, né? A gente pegar pessoas, a gente sofre. Ela que dá aula, né, para os candidatos e a gente batiza. Ela vai fazer a entrega de todos os diplomas ali. Amém. Cadê o Alisson? Está fotografando? O Alisson está, né? Graças a Deus. Que legal. Amém. Felicidade muito grande. Amém. Fica aí, né, para a gente tirar uma foto junto com eles. Vamos lá, Alisson. Vamos nós. Coisa legal. Foi? Parabéns, Deus abençoe. Vamos aplaudir Jesus. Deus abençoe. Tempo novo para todos eles. Eu trouxe uma mensagem bem diferente de todas as mensagens que eu já preguei na minha vida para batismo. Eu falei sobre Jesus Cristo e Barrabás para eles. E eu falei para eles assim, sempre, se você observar, Pilatos disse assim, o que esse homem fez? Perguntou para os sacerdotes, para o sumo sacerdote, perguntou para o povo que estava ali. Sabe o que o povo respondeu? Crucificam. Ele perguntou de novo. O povo disse, crucificam. Eu estava dizendo para ele, é muito engraçado. O certo, a gente não segue o certo, sempre segue o errado, né? A maioria. Jesus tinha tudo certo, mas quem foi solto foi realmente aquele que não merecia ser solto. Não é verdade? Então, muitas das vezes nós vimos até o dia de hoje, que sempre o errado, ele tem um quantitativo de pessoas junto, seguindo o errado da vida. E Jesus continua sendo crucificado. Sabe? O certo continua indo para a cruz. E o errado sempre. Mas o certo, querido, ele vai vencer. E está vencendo. Mesmo se for a minoria, ele vai vencer e está vencendo. Você crê assim? Diga amém. Amém. Graças a Deus. Querido, nós vamos agora recolher dízimos e ofertas. Espero que você entregue com carinho, com alegria, não com tristeza,
que não é um momento de pedir dinheiro, é um momento de você entregar a sua fidelidade e a sua generosidade ao Senhor. Sua generosidade é tudo. Então, que você seja generoso com o Pai. Eu digo que nós temos um terreno que nós compramos agora, a igreja comprou, vocês compraram esse terreno, e nós temos que pagar as dívidas que esse terreno tem, nós temos que pagar as parcelas que esse terreno trouxe para cada um de nós. Eu sempre digo assim, de 300 mil reais que custou o terreno, nós só temos 87 mil para pagar. Isso é uma honra. Uma honra. Eu me lembro que quando eu disse aqui para os irmãos, o terreno é 300 mil, nós temos da cafeteria R$ 2.500, só está faltando R$ 97.500. O pessoal, tá maluco? Esse pastor é doido da cabeça, né? Hoje, só devemos 87 em 10 prestações. Então, isso não é uma doideira. Eu digo que quando Deus fala mesmo. Quando Deus quer, Deus ele faz o que Ele quer. Mas tem muita gente que está ouvindo vozes, não a voz de Deus, não é verdade? Vozes, só vozes, falácias, mas não estão ouvindo a voz de Deus. Que você ouça a voz de Deus. Você que está me vendo, que ouça a voz de Deus. Então, Deus falou, Deus nos deu o terreno, nós hoje estamos fazendo uma obra, já demolimos as casas que estavam ali. Nossa irmã André, aqui da igreja, nos deu um caminhão de entulho. Uma outra pessoa, através do Ronald, também nos deu um caminhão de barro. Então, foi uma máquina emprestada para empurrar esse caminhão de barro e de entulho através da Andréia. Essa semana devemos receber mais 3 caminhões de entulho, de pessoas que nos prometemos. A Andréia vai trazer mais 2 para a gente. Então, Deus ele tem assim feito algo maravilhoso. E vamos botar aquele terreno, né, na altura do terreno atual nosso, que é o estacionamento. Depois nós vamos colocar a brita ali em cima, se eu não me engano, 28 metros de brita. Vamos passar o rolo compressor ali em cima, vamos deixar bem comprimido. Depois vamos colocar as mantas de 3,16, que é a bitola de um ferro. Depois de colocarmos as mantas e todas elas soldadas, nós vamos colocar o concreto em cima. Então, tudo isso tem que acontecer até o dia 6 de julho. Se você me perguntar, e aí, pastor, o que você acha, se vai acontecer ou não? Eu acho que vai acontecer. Sabe? Eu tenho essa fé que vai acontecer. Eu tenho essa certeza que vai acontecer. E, pastor, custa? Custa. E como é que vai pagar? Não sei. Mas que vai vir, vai. E Deus vai nos abençoar. Deus vai abençoar a sua vida. E você vai abençoar a igreja e vai dar tudo certo. Amém? Então, essa parte do sonho nosso, aquele pedaço que faltava, está lá, que é o chão. Já está lá, já está no lugar. Então, o que faltava desse quebra-cabeça, que eu disse para os irmãos, para a gente fazer a arena vai ser isso aqui. Aqui é o quadrado, meu querido. A arena aqui, ó, arena. Frente da igreja, prédio, restaurante, cafeteria, estacionamento. Pulou um pouquinho, Instituto Nova Vida de Ensino. Meu Deus, sucesso para a Vila Rosalia. Vamos fazer um grande curso teológico à noite. Do outro lado, nós vamos ter um espaço onde a gente vai dar cursos, esse qual for que você achar, nós vamos dar, vamos pegar parcerias de pessoas aqui. Eu já estou conversando com um camarada do Rio de Janeiro, que ele traz vários cursos que curso de segurança de trabalho, astronomia, ó, gastronomia, tantos cursos que vão ser dados aqui. Nós já estamos formulando as salas que vão entrar aqui neste lugar, as salas que vão entrar lá em cima, onde nós temos a nossa galeria, as salas que vão acontecer lá do outro lado. Já estamos pensando já na nossa cabeça de retirar essa passagem dali, botar 2 passagens, umas para a sala, outras para o palco que vai acontecer aqui em cima. Lá embaixo, transformar o espaço lá de baixo, além de um espaço, um corredor de convivência, mais 4 salas do lado de cá. Vamos ampliar a sala lá de cima, arrebentar as paredes para encostar aqui do lado de cá. Então, é uma obra muito grande, é um sonho grande e já está latente no meu coração. Quando eu sento com meus papéis, já começo a arriscar, já começo a ver esse sonho vindo. Por quê? Nós já temos o solo, queridos.
né? Nós não pagamos aluguel. Diga para o seu irmão que está ao seu lado, você não paga aluguel? Né? O português está triste. Dizem que quem cobra aluguel é português, né? Mas nós temos esse sonho e eu tenho certeza que os seus filhos vão estudar no Instituto Nova Vida de Ensino, seus netos. Nós vamos ter uma leitura diferente de outros colégios, não sendo melhor, mas a nossa leitura vai ser uma leitura evangélica. Aquele que colocar o seu filho aqui sabe que o seu filho, ele vai receber, vai ter uma leitura evangélica. Ah, então meu filho vai se converter a Cristo. Não é isso que nós estamos pensando. Nós estamos pensando de uma forma diferente. Eu vejo isso que minha filha estudou no colégio adventista, e eu ia nas reuniões, e o colégio adventista, para mim, para minha família, para minha filha, para minha vida, foi um divisor de águas, sabe, um divisor de águas, por causa da sua liturgia, por causa da sua forma de trabalho com os alunos. Primeiro, você entrou, você tem uma reflexão, uma oração, depois mudou de professor, uma outra oração, sabe, capelania, você tem capela, você ouve culto, música, você tem pessoas lá que dá aula de música, de piano, de teclado. Tu imagina aqui, aula de piano, de teclado, professor, uma escola de música aqui na igreja. Querido, a minha mente, ela voa, sabe, ela voa. E eu gostaria que você voasse comigo nessa cauda desse cometa, amém? Viajasse comigo nela, vai ser benção. E tudo isso é feito com o seu dízimo e a sua oferta, com o seu trabalho, com o seu amor e com a sua dedicação. Amém, amados? Gostaria que você separasse seu dízimo, sua oferta e trouxesse aqui na frente para a gente orar, agradecidos a Deus. Então, você levante, por favor, pega o seu envelope.
Glória a Deus. Tem como me dar um pouquinho de retorno aqui? Eu estou sem voz. Glória a Deus. Bom demais estar aqui, né? Mais um domingo para ser canal de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Se puder abrir um pouquinho mais o microfone, fica legal também. Você que é possuidor da Bíblia Sagrada, Mateus capítulo 13, por favor. Mateus capítulo 14, versículo 22. Mateus capítulo 14, o versículo é o versículo 22. Gente, até de manhã, aqui eu ainda não tinha mensagem para pregar, né? Na verdade, a gente lê a Bíblia, eu não leio a Bíblia para pregar, eu leio a Bíblia para me alimentar. E por exercer esse ministério, Deus vai me dando as mensagens. Eu queria saber que mensagem pregaria, e eu fui fazer um concurso hoje à tarde, era 2h30. E quando eu abri a prova, né, a primeira matéria foi português, e lá tinha um texto falando que 59% das pessoas que estão no seu emprego, no seu trabalho, eles estão infelizes. Eles só atuam pela necessidade de levar a comida para sua casa. E eles não fazem parte. E quando eu acabei de ler esse texto, Deus me deu a mensagem. Hoje quero falar sobre o barco, sobre a tempestade, que a gente não faz só parte do barco. A gente vai ter esse sentimento de pertencimento na tempestade, porque depois da tempestade tem milagre. Eu acredito que a bênção hoje é uma bênção coletiva. Amém? Diz assim: imediatamente após Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar de noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo castigado pelas ondas, pois o vento era ao contrário. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Glória a Deus. Gente, você já ouviu muita gente pregar sobre isso aqui. Eu queria pensar com vocês. Aqui Jesus anda sobre o mar. Eu acredito que é um dos milagres que Jesus ele faz. É uma coisa incrível, né? Impressionante, que está todo mundo no meio do mar, estão dentro do barco. Jesus ele vem caminhando. Pois bem, você sabe que Jesus ele tem uma vida ordinária durante 30 anos. Jesus ele só aparece ali, aparece com os 12. Você conhece o texto, que a família está indo para uma festa, e Jesus vai ao templo para ensinar e aprender com os doutores. Enquanto isso, a família está na festa. Quando estão indo embora, eles percebem no meio do caminho que faltava alguém, que faltava Jesus. E Maria procurando, todos procurando, acharam Jesus lá no templo. O que me pasma, o que me deixa assim, boquiaberto, é como é que alguém consegue ir numa festa sem Jesus. Como é que alguém consegue pisar em algum lugar sem Jesus, irmão? E eles só vão saber onde está Jesus, só vão se dar falta de Jesus depois que acaba a festa. E a gente vive mais ou menos uma geração parecida. Uma geração que consegue, eu não sei como, mas consegue fazer as coisas sem Jesus. Que é uma verdade, se você tentar fazer qualquer coisa sem Jesus, você não terá sucesso. O seu sucesso só virá se você fizer qualquer coisa colocando Jesus na frente, Jesus no barco. Eu profetizo que 2024 vai ser o ano do teu milagre, da tua vitória, mas Jesus estará na frente de todas as suas decisões. Antes de você tomar qualquer decisão, Jesus está dizendo: eu vou tomar a frente do barco, eu vou tomar o controle da tua casa, da tua vida, da tua família. Você pode dizer aleluia, você pode dizer glória a Deus. Me ajude a pregar. Olha para quem está do seu lado rapidinho, diga para ele assim: ó, Jesus está no controle da tua casa. Pois bem, e agora Jesus ele aparece com 30 anos de idade. E eu já disse isso aqui, que ele aparece numa igreja que não era uma igreja confortável, numa igreja que era mal localizada, numa igreja que tinha um pastor duro, com a mensagem dura, um pastor com a veste, com a roupa engraçada, a comida do pastor que ele comia então, mais engraçada ainda, ele comia mel silvestre, a sua roupa era roupa de
pele de animal. E a mensagem dele era mais ou menos assim, ó: arrependei-vos, raça de víbora. Quem foi que ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Ele está chamando alguém de víbora, não é quem ele está batizando não, tá, gente? Quem ele chama de víbora são os fariseus que iam, porque eles queriam saber o que tinha naquela localidade, que ia gente de tudo quanto era lado. A igreja de João Batista era uma igreja cheia, e o que ele pregava? Ele pregava só a verdade. João Batista não entregava a revelação de CPF, de identidade não. João Batista só pregava a verdade. O pastor Ney estava pregando uma mensagem terça-feira aqui, e eu saí daqui pensando, foi uma das mensagens mais complexas que eu já ouvi alguém pregar. Eu entendi, na verdade, quando eu falo complexa, eu digo complexa para esse sistema, um sistema que precisa ser falido. A gente eu conversava com o Rogério dizia que existe um sistema que precisa falir. Enquanto esse sistema não falir, a coisa vai ficar mais difícil. O pastor Ney estava dizendo sobre gente que engana o outro, gente que engana alguém. Alguém chegou para ele e disse assim: eu engano mesmo, que tem um cara que engana, e disse assim: eu não engano não, mas tem uns caras que são caras de pau. Ele diz: eu engano sim, eu engano mesmo, e se eu colocar o ouvido para eu falar, eu vou te enganar. E eu ouvi aquela mensagem, enquanto o pastor pregava, a minha mente ia voando, ia passeando, porque a gente vai lembrando de alguns, a gente vai lembrando de alguns lugares que tem tudo menos Jesus, irmão. Tem revelação de CPF, tem revelação de identidade, tem revelação, a meia do teu pé é preta. Quem quer saber da meia de alguém? Ei, meu irmão, mas João Batista não. João Batista, a igreja era cheia, sabe por quê? Porque ele pregava a verdade é que liberta, a verdade é que confronta, a verdade é que salva a tua casa. É a verdade. Conhecereis a verdade, só quem liberta é a verdade, gente. E a verdade é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente precisa começar a ajustar as coisas. A gente tem que começar a ajustar quem a gente ouve. Pastores de internet, gente. Você sabia que tem gente que é pastoreado pelo cara da internet? E o cara nunca nem te viu? O cara nem te conhece? Aí a gente começa a ouvir os caras da internet. Eu não estou dizendo que eles estão errados não, só que eles têm uma visão que Deus deu para eles. E a gente tem um pastor que Deus deu uma outra visão. Aí a gente ouve eles e fica aqui: essa visão está errada. Não, essa visão aí não dá não. Porque a visão do cara, do pastor que eu ouço lá dos Estados Unidos é outra, lá é outra cultura. Lá é um outro povo. Eu pregava domingo passado na Nova Vida de Itaguaí, eu dizia, eu pregava sobre Moisés, e eu dizia que no meio do caminho, Deus diz assim: Moisés, retorna. Entra aqui em Piairote. Sabe o que é Piairote no hebraico? Beco sem saída. Que Deus é esse? Que manda o povo voltar e entrar no beco sem saída. Você acha que o povo reclamou? Reclamou, gente? Claro que reclamou. Irmão, pensou no povo hebreu, vai reclamar. Irmão, diz assim: Moisés, tu trouxe a gente até aqui para morrer? No Egito tinha pepino e cebola. Quem gosta de pepino e cebola aqui? Levante a mão. Só quem gosta. Come todo dia, que eu quero ver. Eu quero ver. Só que eles estão seguindo a Moisés. E você precisa entender que quando eles vão alcançar a terra prometida, 90% ou até mais daquele povo, eles não conseguem entrar na terra prometida. Só Josué e Caleb. Por quê? Porque Josué e Caleb tinham um diferencial. E qual era o diferencial? Josué e Caleb eram obedientes. Moisés estava dizendo: vamos entrar por aqui, vamos embora, Moisés. Vamos descer aqui, vamos embora. Moisés, Josué está dizendo: se Deus tem uma visão para a minha liderança, eu vou seguir a minha liderança. Vai dizer que tu não pensa assim: que visão é essa? Quer ver? Para comprar o terreno. Vai dizer que tu não pensou assim: isso é a maior loucura do mundo. É muito dinheiro. Hoje a gente pode celebrar que compramos o terreno. Porque a igreja entrou na visão, e quando a gente entra na visão, Deus abençoa tanto a igreja como a nossa casa. Eu profetizo para quem é obediente: levanta a tua mão. A obediência vai te levar direto para o teu milagre. Levanta a mão, só quem é obediente. Sendo obediente, levanta a mão e recebe essa palavra. A obediência te levará direto para a tua conquista. A obediência vai levar você, vai levar a tua casa a ser totalmente abençoada por Deus, meu irmão. Escuta,
E agora Jesus, João Batista morre. Alguém corta a cabeça de João Batista. Você sabe que Jesus era primo de João Batista. Quando a notícia chega, Jesus fica triste. E ele diz assim, vamos para o deserto. Quando chega no deserto, a multidão já está lá esperando ele para falar. Aí diz a Bíblia que ele olha a multidão e ele percebe que são ovelhas sem pastor. Então ele guarda a dor dele no bolso dele e vai ensinar. Faz o milagre do pão e do peixe. E agora? Agora é hora de despedir a multidão. Diz assim, para os discípulos, para os 12, entra no barco. Sabe o que o texto vai dizer? E obrigou-os a entrar no barco. É Marcos que diz isso. Por que obrigou? Porque eles não querem entrar no barco sem Jesus. Jesus está insistindo assim, entre no barco. Eu encontro com vocês do outro lado. Aí eles entram no barco. No meio do caminho, no meio do mar, o barco começa a ser castigado pelo vento, pela tempestade, pelo mar. Mas sabe quem entrou no barco? Os discípulos. Gente, me responda uma coisa. Uma multidão cabe dentro de um barco? Sim ou não? Não cabe. Então, para eles entrarem no barco, eles tiveram que deixar a multidão. Para a gente entrar no nosso barco que Jesus está mandando entrar, tu vai ter que deixar muita gente para fora. Para a gente entrar no nosso barco e alcançar o nosso objetivo, tu vai ter que ter coragem. Muitas vezes de pegar teu WhatsApp e bloquear alguns. Muitas vezes de fechar a porta para alguém não entrar nunca mais dentro da tua casa. Henrique, cara, eu não consigo. Ele vai lá falar muito mal das pessoas, mas não consigo fechar a porta da minha casa. Tem que fechar. Tem que deixar de ser conivente. Você precisa entender que tu já está em 2024. Sabe por que a vida de muita gente não andou ainda para frente? Porque Deus está dizendo, sai do meio da multidão, se dispersa dessa multidão, se dispersa dessa pessoa, entre no barco. Aí eles deixam a multidão, entra no barco. Aí no meio do caminho, a tempestade bate, o vento aperta. Junto com o vento, junto com o mar, com a tempestade, vem também o medo. E eles estão remando. A Bíblia vai dizer que já era a 4ª vigília da noite. Para quem não sabe, a 4ª vigília da noite é entre 3 e 6 da manhã. Eles estão remando. Essa hora é hora de estar dormindo, gente. Pode perceber, aqui teve a vigília de oração, foram 24 horas de oração. Aí eu fiquei no grupo do diácono Rogério. Aí eu vim orar aqui de noite, aproveitei, falei, não vou para casa, vou ficar mais tempo aqui. Foi uma benção aquele período. E eu cheguei em casa, já era 5 horas da manhã. Cansado, e tinha que estar aqui de manhã. Aí eu acordei às 8. Você sabe que o corpo já não estava aguentando mais em pé. Por quê? Porque a hora que a gente deveria estar dormindo, nós optamos em estar acordado para orar. Então, 3 e 6 da manhã, automaticamente o corpo cansa. Está todo mundo muito cansado, mas não tem jeito, tem que remar. Imagina o braço de Judas cansado, de Tomé. Aí meu braço cansou, o outro, fica tranquilo, deixa que eu vou remar para você. Aí o braço de Simão cansa, aí o outro, não, agora deixa eu que eu vou remar. Por quê? Porque está todo mundo no mesmo barco. E se está todo mundo no mesmo barco, a gente não pode deixar o barco afundar. Porque se o barco afundar, morre todo mundo afogado. Henrique, mas eu estou cansado, não tem problema. Deus vai te apresentar pessoas para te ajudar no teu cansaço no meio do caminho. Olha para quem está só, diz assim, ó, você está cansado? Eu vou te ajudar no teu cansaço. Lembra do texto? Enquanto a mão de Moisés estava para cima, o povo vencia a batalha. A mão de Moisés descia, o povo
perdi a batalha. Até que vem dois, um pega do lado, outro pega do outro, e levanta a mão de Moisés, dizendo, a gente vai deixar tua mão cair não, Moisés, que se tua mão descer, isso aqui é liderança, gente, que se tua mão descer, vamos perder a batalha. Nós estamos debaixo de uma palavra, você precisa entender isso aqui, ó. Você não está debaixo de uma opinião, você está debaixo de uma palavra. Vou repetir para tu entender, a tua casa não está debaixo de uma opinião, a tua casa está debaixo de uma palavra. Você está cansado? Não tem problema. Deus vai te aproximar de alguém. Ou vai aproximar alguém de você para te ajudar no cansaço. Estou pregando as quintas-feiras aqui, e eu falei sobre deserto, uma delas, e eu disse, pode perceber, no deserto, Deus te apresenta pessoas que estão vivendo a mesma fase que você. Deserto é a ferramenta que Deus usa para selecionar quem fica e quem vai embora. Aí tu chega no deserto e fica assim, não, o cara que eu ajudei lá em 1940, vai lembrar de mim. Lembrou? Quem foi que te ajudou? Que isso? Mistério. Está até pregando aí sentado. Sabe quem te ajudou? Quem te ajudou é a pessoa que está na mesma condição que você. Aí os dois começam a conversar. Estou na luta, hein? A outra, também estou na luta. Paulo, estou numa prova. A outra, também estou numa prova. Mas está todo mundo no mesmo barco. Quando alguém diz assim no barco, eu vou parar, o outro vai parar nada. Eu não vou deixar tu parar, eu tenho um pouquinho de força, dá para mim e para você ainda. 2024, que Deus selecione as verdadeiras amizades para estar do nosso lado. Isso, levanta a tua mão, diga aleluia, diga glória a Deus. Só vai entrar no teu barco, meu irmão, quem Jesus permitir que entre. Só vai estar no teu barco, Henrique, tem gente indo embora, deixa embora. É Deus dizendo, eu vou selecionar quem vai estar dentro do teu barco. Oh, Jesus não podia ter falado assim, ó, vocês vão entrar no barco, chegar no meio do caminho, a tempestade vai acontecer. Podia ou não podia? E por que Jesus, ele não fala que eles teriam tempestade? É simples. Se Jesus fala assim, ó, entra no barco, no meio do caminho, vocês vão ter tempestade. Gente, eles não teriam entrado no barco. E se eles não entram no barco, o milagre não acontece. Tem coisa que Deus não vai te revelar. Porque se Ele revelar, Ele vai te impedir de entrar no mar. E se você não entrar no mar, você não verá milagre. Quando fala de mar, fala de profundezas. Que esse ano, a gente mergulhe nas profundezas. Eu nunca tive a oportunidade de ir muito no Nordeste pregar, eu só fui na Bahia. Mas quem já foi em Pernambuco, galera viajada aí, hoje tem um Instagram, você bate foto, né? Você mergulha, quanto mais fundo tu vai, tem aqueles peixes amarelo, vermelho. Porto de Galinha que tem muito isso, né? Tu vai bater na foto, fica uma maravilha. Só que da margem você não consegue ver nada. Para você ver as coisas mais bonitas do mar, tu tem que mergulhar. Ezequiel capítulo 47, o anjo apareceu para ele, mediu 1000 metros e a água batia no tornozelo. Aí mediu mais 1000 metros, a água batia no joelho. Aí mediu mais 1000 metros, a água batia na cintura. Tava bom? Tá nada. O anjo mede mais 1000 metros, a água bate no lombo. Até que Ezequiel diz assim, para mim chegar do outro lado, eu vou ter que mergulhar, eu vou ter que colocar a cabeça lá embaixo. E Deus está dizendo, eu vou elevar a tua vida espiritual. Você precisa entender que você não é crente domingueiro. Você precisa entender que você não é crente de banco. Você precisa entender que tem uma vida espiritual e você precisa cuidar dela. Mergulha. Alguém está dizendo, mas o fulano não quer mergulhar, ele que não mergulhe. Você precisa ser bem resolvido na vida. Tem gente que não consegue ir no shopping sozinho. Tem gente que não consegue comer um McDonald's sozinho. Vamos embora, amiga. É mais mulher que eu sei. Vou não, amiga, então também não vou. Só vou se você for, se resolva na vida.
Vamos no Maracanã? Tu vai? Eu vou sozinho. Ninguém quer ir. Você precisa se resolver. Está arrependido. Falando que perdeu 2-0. Vai lembrar isso não, rapaz. Já está no inferno isso aí, já está... Tá doido. Você precisa se resolver. Cair em si. Se alguém não quer entrar no barco com você, entre você. Se alguém não quer orar, ore você. Se alguém não quer ir no monte, vai no monte você. Se alguém não quer jejuar, jejue você. A tua vida é tua, meu irmão. E você precisa cuidar da tua vida espiritual. Está todo mundo no barco. Aí Jesus não avisa, não revela, só diz assim, entra no barco. Enquanto você é do outro lado. Então tá bom, então vamos embora, não tem jeito, estão remando. Aí quando dá entre 3 e 6 da manhã, começa a tempestade, vai batendo no barco. Então estão remando para frente e a tempestade está empurrando eles para trás. Só que chega uma hora que eles não têm mais força. Chega uma hora que a força vai acabando. Estão pensando, a gente vai morrer. Só que Jesus está no monte sozinho. Jesus vai olhar e vai perceber assim, ó, eles precisam de mim. Que é uma verdade, você não está sozinho no meio da tua tempestade. Eu profetizo, eu tenho boca para profetizar e você tem mão para levantar. Eu profetizo que no meio dessa luta você não está sozinho. Eu profetizo que no meio da sua tempestade você não está sozinho. Jesus está chegando e dizendo, eu vou pegar você, eu vou assumir o controle dessa situação, eu vou assumir o controle do barco, eu vou assumir o controle das coisas. Sabe qual é o problema? É que você quer fazer o que é para Deus fazer. Deus está dizendo, faça a tua parte, deixa eu fazer a minha, que eu vou chegar, eu vou andar, eu vou fazer, e o meu nome será glorificado. Olha para quem está do seu lado, que hoje eu estou nesse mistério, diga para ele assim, ó, deixa Deus fazer. Você quer fazer o que é para Deus fazer? Você não tem condições de fazer. Você não entendeu isso não? Tu não tem o controle das coisas, rapaz. Aí tu não consegue dormir, tem que tomar um remédio para dormir. Eu não estou aqui para suspender teu remédio, que eu não sou o médico. É um desespero, é crise de ansiedade, é coração palpitando, é suando frio. Por quê? Porque tu quer controlar o amanhã. Você quer controlar as coisas amanhã, você precisa entender que Deus é o mesmo ontem, hoje. Você é só hoje. Eu digo sempre que amanhã não existe. Quando amanhã chega, não é amanhã, já é hoje. Só que nós somos privilegiados, por quê? Porque enquanto a gente adora a Deus aqui, Ele já cuidou do nosso amanhã. Enquanto a tua mão está levantada, adorando, glorificando, Deus está dizendo, eu já estou aqui na tua segunda-feira. Abre a tua boca para adorar, abre a tua boca para adorar. Deus está cuidando do teu amanhã. Henrique, o que é que eu tenho que fazer hoje? É dormir. O que é que eu tenho que fazer hoje? É descansar. Irmão, tem uns crentes que já entenderam isso. Tu pode perceber que ele vive rindo. Toda hora é Deus grandão. Toda hora. Meu Deus, é grande mesmo. Tu fala, esse cara aí ganhou na loteria. Tu não vê chorando, tu não vê reclamando, tu não vê... Não, ele já entendeu que ainda que ele esteja passando por luta, por prova, Deus está cuidando dele. Você precisa entender que se Deus colocou você na luta, Ele é responsável em cuidar de você no meio da tua luta, no meio da tua tempestade. Deixa chover, meu irmão. Provérbios vai dizer, eis que a chuva passou e se foi, as flores aparecem na terra, as aves cantam. Sabe o que Salomão está dizendo? Que nada dura para sempre. Depois que a tempestade passar, vem o culto de ação de graça. Depois que a tempestade passar, abre a tua boca para adorar, abre a tua boca para adorar. Depois que a tempestade for embora, o que está
milagre, milagre, milagre. Aplauda ao Senhor, meu irmão. Aí alguém não é feliz. Olha lá. Aí alguém não é feliz na profissão que tem. Aí alguém não é feliz, e pelo que eu li lá hoje na questão de português, foi uma pesquisa que foi feita, 59% dos brasileiros não é feliz dentro do que faz. Tinha um exemplo lá dizendo que o garçom, ele não é feliz dentro do que ele faz, até ele entender que para alguém chegar no restaurante e comer uma comida saborosa e prazerosa, dependeu muito dele. Alguém não é feliz porque trabalha de pedreiro, que para ele é um dia cansativo, é um dia que ele precisa exercer, só que até ele entender que ele não é só o pedreiro, ele é alguém que para a gente estar sentado aqui, com toda essa estrutura, ele foi responsável em construir isso aqui. Então aqui estamos no mesmo barco, não é só fazer, é pertencer. A minha oração essa noite é que Deus coloque em você o sentimento de pertencimento a esse lugar. Pode perceber que quando você tem um senso de pertencimento ao lugar, você não deixa ninguém falar mal do lugar. Eu vou te contar uma experiência. Eu estava no sul do país, pregando no Rio Grande do Sul, e durante o dia a gente foi almoçar. E começou a conversa lá, tinha um cara de BH, tinha um outro de São Paulo, e só tinha eu do Rio, só eu era carioca. E o pessoal começou a falar mal do Rio de Janeiro. Tem muito bandido. Eu falei, não tem nada. Não. Aí começava assim, tem muita favela. Eu falei, tem um pouco. Mas nada que atrapalhe a gente de andar. Aí eu falei, mas tem um lugar que não tem muita favela. Ele onde? Eu falei, Nova Iguaçu. Mas não tem não, gente. Aí o cara falou assim, o outro, aí, tá aí o novo prefeito de Nova Iguaçu, porque eu estou defendendo o lugar que eu pertenço. Eu me senti ofendido. A gente recebeu uma amiga com o esposo dela em casa. Na verdade, ela estava no hotel, a gente levou isso para jantar. Aí a menina começou a falar tanto mal do Rio de Janeiro. Ela passou pelo Jacaré. Ali é tranquilo, né? Falou, nossa, que escracudo, parece o The Walking Dead, e não sei o que, tá falando, e não sei o que, tem muito assalto, e não sei o que. Aí a Thaisa falou assim, vem cá, lá em Tubarão não tem assalto não? Aí eu falei, é isso aí, Thaisa. Porque é senso de pertencimento. Quando você tem essa sensação de pertencer ao lugar, você não deixa ninguém falar mal. Alguém passa aqui e fala, essa igreja é muito fria, eu passei e não senti nenhum arrepio. É claro, o ar está ligado aqui dentro, não está ligado lá fora. Você precisa entender, essa igreja tem Deus, meu irmão. Essa igreja tem presença de Deus. Você pode levantar tua mão e adorar. Essa igreja é o teu lugar, meu irmão. Ei, aqui é o nosso barco. Isso aqui é uma família, a gente precisa remar junto. Se alguém está cansado, não julgue, ajude ele a continuar remando, porque a gente está no mesmo barco. É o mesmo barco, a gente tem todo esse senso, sabe, de pertencer ao lugar. E os discípulos têm esse sentimento de estar no barco e não deixar ninguém parar. Aí Jesus, ele vem andando, porque Jesus, ele percebe que os discípulos precisam dele. Aí Jesus vem andando sobre... Vem andando. Aí eu posso conjecturar sem ferir o texto, tá, gente? Para não criar pretexto para heresia. Imagina comigo. Jesus andando sobre as águas. Porque Jesus está andando sobre as águas e também está a tempestade. Então lá vai Jesus andando. Eu não sei se ele tinha um cabelo grande. Lucas coloca a arte do cabelo grande. Eu sei que ele está vindo andando. Aí alguém dentro do barco grita assim, é um fantasma. Fantasma existe? Fantasma existe? Só 1h da manhã quando tu vai na cozinha. Quando tu ouve o barulho, tu está repreendido.
Fantasma não existe, gente. Isso é história de pescador. Só que eles estão olhando Jesus, estão colocando na cabeça deles que é um fantasma. Tem gente que Jesus está vindo ao teu encontro, você está dizendo que é tudo menos Jesus. Parece que eles não têm o discernimento de quem é Jesus, que é a verdade. Tem o discernimento de quem é Jesus quando chega na tua casa. Ele vem andando sobre as águas. Aí eu perguntei, por que Jesus, ele vem andando sobre as águas? Ele podia vir voando, sim ou não? Podia vir nadando, sim ou não? De jet ski? Nem tinha. Tá vendo? Mas pastor Ney, ele vem andando sobre as águas. Aqui ele quebra a lei da física. Aqui já é milagre. Sabe quem está vendo milagre? É quem está dentro do barco. Sabe quem está vendo o negócio acontecer? É quem tá dentro do barco. 4 horas, 5 horas da manhã, alguém andando dizendo, é Jesus, sou eu, não tem mais. Fica tranquilo, vocês podem até não estar me vendo de longe, mas vocês conhecem a minha voz, fica tranquilo que eu estou chegando aí. Porque é que ele vem andando sobre as águas, irmão, para e pensa, não foi o teu sapato que te trouxe para a igreja, foi você que trouxe seu sapato para a igreja, por quê? Porque você está acima dele, e tudo aquilo que a gente está acima, nós temos o controle. Ele está vindo andando e dizendo aquilo que assusta vocês, eu tenho o controle, aquilo que levanta a tua mão para a tua boca para adorar, essa tempestade não te mata, esse vento não te mata, ele está no controle. Vai dormir em paz, vai dormir tranquilo. Aí não é Mateus que fala? Ou deixa eu ver aqui. O texto vai dizer que Pedro grita assim, ó. Porque como Marcos também conta, a gente fica em dúvida, mas Mateus vai dizer que Pedro vai dizer assim, ó. É o Senhor mesmo? Aí sou eu. Então deixa eu ter contigo. O que Jesus falou? Não vem não. Não vem não, que aqui só anda quem... Não. Jesus, você quer vir? Pedrão, é óbvio. Então vem. Tu imagina, dentro do barco, alguém dizendo, Pedro, vai não, cara. Pedrão, tu é maluco. Irmão, sempre tem um maluco no meio da gente. Mas são esses caras que impulsionam a gente a viver milagre. Pode perceber que nenhum líder, quando Deus chama, líder que Deus chamou, é normal da cabeça. Não, pergunta para o pastor Ney. O pastor Ney faz conta sem dinheiro, gente. E quando eu digo conta, é conta mesmo no papel. A gente vai fazer o prédio aqui, o outro prédio aqui, a cafeta, isso vai gastar mais de 300 mil, 400, mas não tem problema, Deus está no controle. E que a verdade para você melhorar a tua glória, além de Deus estar no controle, a igreja está no barco juntinho com a visão da nossa liderança. Essas coisas é Deus dizendo, eu estou dando a oportunidade de você ser abençoado quando você semeia. Aí Pedro, eu vou. Os caras vai, eu vou. Pedro é decidido. Aí Pedro vai. Só que a tempestade ainda está batendo. Agora para e pensa, por que Jesus quando chegou perto já não acalmou a tempestade? Experiência. Vocês vão ter a experiência de vocês sem eu estar no barco. Porque na primeira tempestade, Jesus está no barco. Lembra que ele está dormindo? Cara, Jesus, acorda aí, a gente vai morrer. Vocês são de pouca fé, hein? Quieta mar, quieta tempestade. Só que essa não. Essa ele não está no barco. Então Jesus está dizendo assim, ó, eu estou dando a experiência de vocês. Experiência própria. Aí Pedro vai, quando ele dá Irmão, eu falo 3 passos. É porque eu penso que foi assim, tá? Pode ter sido mais, eu não sei. Eu sei que ele vai dar alguns passos no mar. Só que a tempestade vai batendo e ele vai... Jesus pega na mão dele, levanta, olha nos olhos dele e diz assim,
Homem de pouca. O original diz assim, ó, hebreu de pouca fé. Por que hebreu de pouca fé? Porque o povo hebreu vai receber esse nome diante do Mar Vermelho. Sabe o que Jesus está dizendo a ele? Cara, parece que você esqueceu de tudo que eu fiz lá no passado. Se eu abrir o mar para o povo passar, imagina esse ventinho aqui para eu acalmar. Homem de pouca fé. Gente, se o cara, alguém que já passeou sobre as águas? Hã? Já tentaram? No sítio? Não dá. Se quem passeou sobre as águas é de pouca fé, e quem ficou no barco? Aqui é minha zona, irmão, aqui é minha zona de conforto. Eu não vou para a zona de perigo, não. Para viver milagre tem que sair da zona de conforto. Para viver o que nunca viveu, tem que fazer o que nunca fez. Para receber de Deus o que nunca recebeu, tem que entregar para Ele o que nunca entregou. Homem de pouca fé, levanta, respira. Eu imagino, Rafael, que eu posso imaginar, que Pedrão vai afundando assim, a cabeça já afunda e Jesus, vem, respira! Respira, rapaz! Pode pro barco. Imagina Pedro no barco. Cara, eu te avisei. Eu te falei. Aí Pedrão é abusado? Provavelmente olhou e falou assim, pelo menos eu dei 3 passos nas águas e vocês. Pelo menos eu saí da minha zona de conforto. Sabe o que Pedro nos ensina? É que se ninguém quiser, a gente quer. É que se ninguém for, você vai. Eu profetizo que ninguém vai segurar tuas pernas. Eu quero profetizar que diabo nenhum vai segurar a tua vida. Levanta a tua mão, pega essa palavra. Eu profetizo que o céu se abrirá essa noite para nós. E tudo aquilo que está travado no mundo espiritual, Deus vai destravar essa noite. Tem coisa que está agarrando você, não está deixando você ir. Mas essa noite o anjo do Senhor está aqui. Ele vai dar de espada, meu irmão, do diabo. E a gente vai caminhar. A gente vai chegar onde Deus, Jesus quer que a gente chegue. Você pode segurar na mão de quem está do seu lado. Já estou terminando, segure na mão dele aí. Diga para ele assim, ó, você vai chegar. Fala para ele, o inferno não vai segurar a tua casa. Diga, o inferno não vai segurar você. Você vai chegar, você vai chegar, você vai chegar, você vai chegar, você vai chegar. Quem sai do barco conta milagre. Vou repetir, quem sai do barco conta milagre. Para de ficar vivendo de milagres das pessoas. Viva o teu milagre. Fica, tu viu fulano? O fulano, rapaz, olha a porta que Deus abriu para ele. Tu viu, Betano? Eu sei que a gente tem que celebrar o milagre do outro, mas tem gente que parece que parou. Dizendo, e o meu milagre? Faz tua parte. E meu milagre? Sai do barco. Henrique, mas andar sobre as águas não dá. E quando eu digo isso, eu digo sobre questão de dificuldade. Eu estou afogando, não consigo respirar. Gente, tem uma técnica. Uma amiga psicóloga falou para mim assim, Henrique, quando você bater a crise de ansiedade, você vai inspirar, segurar 10 segundos e soltar. Quantas vezes, doutora? Quantas vezes for necessário. Porque vai oxigenar o cérebro. Vai regulando a crise. Sabe por que a gente tem muitas crises e não consegue regular elas? Está faltando gente parar e respirar. Pega a tua esposa. Pega teu marido. Pega teus filhos. Vai dar uma passeada. Vai descansar a tua cabeça. É só trabalho, 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 trabalho. Teu trabalho vai te deixar milionário? Vai, irmão. Tomara que deixe. Eu profetizo. Mas se não deixa, vai. Eu sei, eu não estou querendo entrar na tua dificuldade, no que tu tem que fazer na tua vida, nada disso. Só estou dizendo, você precisa ter tempo para respirar. Você precisa ter tempo para sair um pouco dessa tempestade
até no meio da tempestade mesmo, deixa a chuva te molhar, mas vai respirando. Alguém perguntar o que está acontecendo, está tranquilo, Jesus está no barco. Se alguém perguntar, vai tudo bem, tu vai falar igual a mulher que perdeu o filho. Vai tudo bem, Jesus está no barco. Eu não vou contar meu problema para quem não pode resolver. Eu vou respirar porque Jesus está no controle de tudo. E agora? Pedro todo molhado, os discípulos também por conta da chuva. Aí diz a Bíblia, Jesus toma a frente. Aqui eu encerro. E Jesus toma a dianteira. E quem está na frente é quem tem o controle. Essa noite eu profetizo que Jesus está na frente da tua casa. Essa noite eu profetizo que Jesus está na frente da tua empresa. Essa noite eu profetizo que Jesus está na frente dessa igreja. Essa noite eu profetizo que 2024 vai ser o ano que Deus vai tomar o controle de tudo na tua casa. E quando Ele toma o controle, não tira o controle da mão dele, deixa Ele fazer as coisas, porque Jesus sabe fazer, Jesus sabe trabalhar. Eu profetizo que haverá salvação dentro da tua casa. Henrique, por que eu perdi o controle das coisas? É Jesus dizendo, eu tomei o controle da tua mão, porque quem tem que controlar as coisas da tua casa sou eu, quem tem que fazer as coisas da tua vida sou eu, diz o Senhor dos Exércitos. Se coloca de pé, adorando e glorificando o nome do Senhor, meu irmão. Jesus está no controle. Respira. Essa luta não vai te matar. Essa situação não, essa tempestade não veio para acabar com a sua vida. Essa tempestade veio para fazer você decolar. Você vai sair mais forte dessa situação. Você vai sair mais forte dessa tempestade. Você vai sair mais forte desse problema. Eu profetizo. Vai adorando, vai adorando, vai adorando. Isso, vai adorando. Isso, vai adorando a Deus, vai adorando. Queria que você colocasse a mão no seu coração, por favor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão, por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão, por mais pressão que seja a situação, controle ainda está. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. o choro dura. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto do oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da vide, e o produto do oliveira minta, todavia me alegrarei.
choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Isso, canta isso, vai o choro. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a videira não floresça, que não haja fruto da vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. A igreja canta ainda. Ainda. Eu quero fazer uma pergunta aqui essa noite. Henrique, eu entrei aqui, eu já não consigo mais respirar. Eu estou afastado. Henrique, nem crente eu sou. Mas hoje eu quero entrar nesse barco aí com Jesus. Cadê você? Cadê a primeira pessoa para Jesus? Sai do teu lugar, vem aqui. Sai do teu lugar, vem aqui. Isso, pode vir, pode vir. Isso. É o teu momento, é o teu momento, é o teu momento. É o teu momento, é o teu momento. A primeira pessoa está vindo aqui, gente. A primeira pessoa está vindo aqui. Cadê a segunda? Cadê a segunda? A segunda está vindo também? A segunda? Está vindo? Cadê a terceira? Cadê a terceira? Cadê a terceira? Isso, fica do lado delas. Isso, cadê a terceira? Henrique, eu quero entrar nesse barco essa noite. Henrique, eu quero entregar minha vida para Jesus essa noite. Isso aqui que é coragem, gente. Isso aqui que é ainda. Ainda Que a figueira não floresça, e não haja o fruto da vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Cadê a terceira pessoa? Eu já vou entregar o microfone já. Jesus está te chamando e dizendo: vem se molhar na tempestade, porque a tempestade aqui de dentro é diferente da tempestade lá de fora. A lá de fora te mata, aqui de dentro não. A daqui de dentro é Jesus dizendo: eu estou no controle de tudo. Cadê a terceira pessoa? Cadê? Tem a terceira? Tem a terceira? Jesus quer mudar a tua história, Jesus quer mudar a tua vida. Jesus quer tomar a dianteira do teu barco, da tua vida. Não tem? Ainda Não floresça, que não haja o fruto da vide, produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Estenda suas mãos aqui para frente, por gentileza. Pai, aqui temos duas pessoas que o coração delas estão ardendo por Ti, estão ardendo por Tua palavra e decidiram, Deus, estar aqui na frente para receber algo diferente, para receber uma movimentação diferente, para receber algo diferente. Em primeiro lugar, o abraço dessas mulheres que estão aqui. Esse abraço faz a diferença, Senhor, porque é os Teus braços, sobre os ombros dessas mulheres aqui. Então, meu Senhor, eu apresento essas duas vidas no Teu altar. Eu quero Te entregar. Eu não sei o choro,
Eu não sei a dor que está no coração. Eu não sei, ó Pai, o que trouxe elas aqui. Mas eu tenho certeza que o que está dentro delas não é aquilo que elas entraram aqui. Agora é aquilo que está sendo implantado na vida delas, que é o Teu Espírito Santo. Então hoje elas vão sair daqui diferente. Eu abençoo essas duas vidas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Todos digam amém. Amém. Rogério vai conduzir. Amém? Rogério vai conduzir vocês duas. Sim, vai ter uma pergunta lá em cima. Agora a gente tem um projeto diferente, tá bom? Bem diferente. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Graças a Deus. Amém, irmãos? Continue nesse barco, tá? Eu fico vendo que o colégio de João Batista é fora de sério, né? O colégio de João Batista o de Jesus é o mesmo, né? Ele caminha sobre as águas e Pedro pergunta: me mandas ir? Jesus disse: então vem. Porque Jesus é aquele que parece que Pedro tinha mais fé do que Jesus, né? Porque o Pedro foi um maluco chegar e falar: me manda, né, ir? Mas ele precisava de uma palavra. Concorda comigo? Esse é o colégio de Jesus, esse é o colégio de João Batista na nossa vida, né? E muitas das vezes esse colégio ele incomoda muita gente. Esse colégio, como incomoda pessoas são incomodadas com esse colégio. Eu tive com um pastor esses dias, o pastor virou para mim assim: pastor, tu é maluco. Eu falei: conta mais uma. Não, eu falei: me conta mais uma, né? Tem mais outra. Ele disse: maluco você é. Eu falei assim: mas por quê? Cara, eu estou surpreendido. Eu falei: por quê? Tu mandou um membro que saiu da minha igreja voltar para a minha igreja. Eu falei assim: mas eu estou errado? Ele me contou uma história que eu acho que só foi realmente uma coisa simples. Eu acho que ele poderia rever tudo. Ele disse: rapaz, e aquele membro voltou e foi uma bênção, tem sido uma bênção lá, pastor. Aquela mulher, quando chega lá, ela chega e ela fala assim: eu voltei para cá porque a igreja que eu fui, o pastor mandou voltar para a minha igreja. Eu não gosto de contar muito essas coisas, não. Olha como é que a escola de João Batista é. Teve uma mulher, Rogério, chegou para mim e falou assim: pastor, Deus mandou lhe entregar esse valor. Falei: amém, irmã, vou depositar no altar do Senhor. Ela disse assim: não, esse valor Deus mandou te dar. Falei: dá para quê? Não, para o Senhor. Eu falei para ela assim: o que Deus falou mais para você? Ela disse assim: Deus mandou falar para você que esse dinheiro aí porque você está passando por um vento. Eu falei: irmã, então fica com esse dinheiro, porque eu não estou passando pelo vento nenhum. Minhas contas estão pagas, minha vida está caminhando. Não, mas por uma eventualidade. Eu falei: não. Esse é o seu último, você falou para mim. Vá em paz com a sua oferta, minha irmã, porque eu estou precisando de nada. Se fosse outro, Henrique, estou no vento, né? Aquele vento lá, né? Aí tu me pergunta: estava sobrando dinheiro na carteira? Mas as minhas contas estavam. Agora, se ela dissesse assim: pastor, esse dinheiro aqui é para você almoçar na Mocelinha. Eu falei: amém, muito obrigado. Se você quiser fazer isso, pode fazer. Se você também quiser, pode fazer. Você também pode fazer à vontade. Agora, dizer que eu estou, não. Naquele momento, não. Tudo certo. Então, a escola de João Batista é assim. Amém, amados? Eu não gosto muito de contar essas coisas, porque parece que é uma alta promoção. Mas como ele falou que eu sou maluco, aí eu tô contando as maluquices para os irmãos, né, que acontecem na minha vida. Irmãos, continue dentro desse barco, independente porque eu digo sempre que quem não tem o que vender, sabe, ele mostra, sai gritando para todo mundo assim, ó, quem não tem o que vender, quem não tem o que falar, sabe, faz isso. Agora você que tem o que falar, você recebeu R$1 milhão, o que você vai fazer? Quietinho, amém, amados? É seu. Amém? É seu. Agora, quem não tem o que falar, fica mostrando o que tem.
Você precisa fazer isso. Precisa fazer isso. Nós precisamos de Jesus na nossa vida. E temos que caminhar. Amém? Que a sua segunda-feira seja uma segunda-feira excelente. Amanhã tudo vai dar certo para você. Entenda entre o certo e o errado. Muitas das vezes o certo é aquilo que está dando certo, né? E é certo realmente aquilo que está dando certo, né? Mas a gente defende o errado achando que é certo, porque para ele não está dando certo. É sério assim. Precisa ver uma igreja como essa, a igreja está aqui, tem 200 pessoas na igreja. A igreja não precisa mais de nada não. Está certo. Mas quando vê o errado, que está tocando o barco, tem 5, 6 pessoas, diz assim, não, eu vou ajudar esse que tem 5, 6 pessoas. A terra que está te abençoando, queridos, valorize ela. Valorize ela. E se você tem uma terra que você vai abençoar, quer abençoar, e você acha que precisa ser abençoada, você tem que estar nela. Você tem que estar nela. Mas enquanto você está na terra que te abençoa, valorize a terra. Amém? É isso que o Henrique pregou hoje. Valorize a terra que está te abençoando e não duvide dela, que você vai receber bênçãos maiores ainda. Amém, amados? Estenda suas mãos aos céus. Pai, muito obrigado. Ainda que a figueira não floresça, ó Pai, nós temos a Tua palavra, ó Pai, sobre nossas vidas, sobre os nossos corações. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo que aconteceu aqui nesta noite. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós te agradecemos por esse culto, que o amor de Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sobre nossas vidas esteja de uma forma rica. Diga para o seu irmão, você é a igreja. Você é a igreja do Senhor. E a igreja, queridos, ela não morre. Deus abençoe, vá em paz.